Há dores que não deixam marcas na pele, mas alteram tudo por dentro. Elas mudam o jeito de respirar, o modo de confiar, a forma como você se enxerga no espelho quando ninguém está olhando. Essa história não é sobre um momento isolado, é sobre o que acontece quando uma ferida atravessa o coração e passa a influenciar silenciosamente cada decisão. Hoje você vai entender por que certas dores não vão embora sozinhas, por que ignorá-las só prolonga o impacto e como aquilo que parece ter te diminuído pode, na verdade, ser o ponto exato onde algo maior começa a ser reconstruído. Muitas vezes, a ferida não é recente. O que machuca já aconteceu há tempos, mas nunca foi tratado de verdade. Você seguiu em frente porque precisava, não porque estava pronto. Cumpriu tarefas, assumiu responsabilidades, sorriu quando era esperado, mas internamente algo se perdeu pelo caminho. A confiança ficou menor, a esperança mais contida, a coragem menos espontânea. É como se um pedaço da sua identidade tivesse sido arrancado sem aviso. E você aprendeu a viver com esse vazio, fingindo que ele não existe. O problema não é reconhecer que doeu. O problema começa quando a dor passa a definir quem você é. Quando você começa a acreditar que ficou frágil demais para tentar de novo, marcado demais para avançar, quebrado demais para ser restaurado. É nesse ponto que a ferida começa a mentir, dizendo que o que foi perdido não volta, que o que se quebrou não se refaz, que Deus já fez o que podia e agora resta apenas aceitar o dano. Essa mentira é sutil, mas profundamente paralisante. A verdade é que a ferida não te diminuiu porque você é fraco. Ela te atingiu porque você tentou sobreviver sem cuidado, sem espaço para a cura, sem tempo para olhar para dentro. A alma ferida não precisa de cobrança, precisa de acolhimento. Só que no ritmo da vida, você aprendeu a esconder a dor para não parecer incapaz. E toda vez que uma ferida é escondida, ela encontra uma forma de sangrar de novo, seja em relações, decisões ou no silêncio da madrugada. Existe algo poderoso acontecendo agora, mesmo que você ainda não tenha percebido. O simples fato de você reconhecer que algo não está bem já é o início da restauração. Deus não revela a dor para expor você, mas para tratar você. Ele não aponta a ferida para humilhar, mas para curar. Nenhuma marca que você carrega determina o seu fim. Ela apenas indica o lugar exato onde Deus decidiu começar algo novo. Quando uma ferida é profunda, ela não fica presa ao passado. Ela começa a interferir no futuro. Mesmo pessoas fortes conhecem esse momento em que o medo sussurra que tentar outra vez pode resultar na mesma quebra. Esse medo não nasce da falta de fé, nasce da memória da dor. Toda vez que algo exige entrega, abertura ou vulnerabilidade, o coração reage tentando evitar um impacto que talvez nem aconteça. Sem perceber, esse medo começa a dirigir escolhas. A vida oferece oportunidades, relações, recomeços, mas você recua. Não porque não queira viver, mas porque acredita que não suportaria outra queda. O trauma cria a sensação de que a estrutura emocional já não aguenta mais. Ele faz você confundir proteção com isolamento, prudência com fuga. E assim, pouco a pouco, você vai sobrevivendo, mas não vivendo. O que quase ninguém percebe é que Deus nunca chama alguém para recomeçar apoiado na força que tinha antes da ferida. Ele chama apoiado na força que está sendo construída agora, depois da dor. Uma força diferente, mais consciente, mais sensível, mais madura. Uma força que nasce exatamente daquilo que tentou te quebrar. Essa fragilidade que você sente não te invalida, ela te prepara. Quem já foi ferido aprende a reconhecer limites, a valorizar cuidado, a ouvir sinais que antes ignorava. Aprende a proteger o coração sem fechá-lo para o mundo. A ferida te trouxe profundidade, e profundidade é o material que Deus usa para construir restaurações que não desmoronam com qualquer impacto. O medo de cair de novo tenta te convencer de que você perdeu capacidade, quando, na verdade, você nunca esteve tão pronto.
Antes de continuar, escreve nos comentários a seguinte frase: Deus ainda está trabalhando em mim. Não é apenas um comentário, é uma declaração. Um lembrete público de que a dor não encerrou sua história e de que aquilo que parece frágil agora ainda está em processo de reconstrução. Quando a dor atravessa mais fundo do que você imaginava suportar, nasce uma ideia silenciosa que tenta se instalar no coração, a de que o estrago foi grande demais para a reconstrução, grande demais para a esperança, grande demais até para Deus. Essa ideia não surge de rebeldia, surge do cansaço, de olhar para dentro e enxergar áreas que parecem não responder mais, sentimentos que não reagem como antes, partes de você que parecem não ter ar suficiente para continuar vivas. Essa mentira se fortalece cada vez que você revisita a ferida. Ela repete que a marca é permanente, que a perda é definitiva, que qualquer tentativa de restauração seria apenas um auto-engano. Aos poucos, você começa a aceitar a dor como limite, como fronteira final. Passa a viver acreditando que o máximo possível agora é administrar o que sobrou e não esperar algo novo nascer. Mas essa voz nunca vem de Deus. Ele não olha para um coração quebrado e conclui que não há volta. Essa lógica é humana, baseada no que os olhos veem e naquilo que já falhou antes. Deus trabalha em outra dimensão. Ele enxerga potencial onde você só vê rachadura. Ele vê continuidade onde você enxerga encerramento. A ferida que te convenceu de que tudo acabou não conhece a natureza de quem está cuidando de você. Deus não começa a restaurar pelo que é visível. Ele começa pelo que foi escondido. Pelo ponto que você evita tocar, pela lembrança que você empurrou para longe, pela área que você acredita estar perdida. É ali, exatamente ali, que Ele coloca as mãos. A dor pode parecer grande demais para você, mas Deus não trabalha proporcionalmente à dor. Ele trabalha proporcionalmente à graça, e a graça sempre ultrapassa qualquer dano. Essa mentira também tenta roubar sua visão de futuro. Faz você acreditar que os melhores dias já ficaram para trás. Mas Deus não chama ninguém para administrar restos. Ele chama para viver plenitude. Ele não reconstrói pela metade. O que você ainda não percebeu é que a restauração já começou antes mesmo de você acreditar que ela era possível. Existe um detalhe sobre a restauração de Deus que quase ninguém percebe. Ela começa muito antes de ficar visível. O coração costuma achar que só existe cura quando a dor desaparece, mas Deus trabalha enquanto o cenário ainda está confuso, enquanto tudo parece pesado, sem lógica, sem resposta clara. É nesse estágio que algo começa a ser renovado por dentro, mesmo que por fora tudo pareça igual. A restauração não chega com barulho. Ela não se anuncia com grandes emoções, nem com mudanças repentinas. Ela aparece em sinais pequenos, quase tímidos, um cansaço que diminui levemente, uma esperança que reaparece sem alarde, uma oração que volta a fazer sentido depois de muito tempo, um desejo de seguir que surge sem explicação clara. A dor ainda fala alto, mas algo novo começa a crescer por baixo dela. Muitas vezes você interpreta esses sinais como simples alívio, quando na verdade são movimentos profundos acontecendo dentro de você. Aquele dia em que você chora menos do que antes. Aquele momento em que consegue respirar fundo, sem sentir culpa ou medo. Aquela situação que antes te quebraria, mas agora apenas te entristece. Isso não é acaso, é cuidado, é tratamento acontecendo em silêncio. Outro sinal claro da restauração é perceber que certas coisas começam a perder poder sobre você. Palavras que antes te desmontavam já não têm o mesmo efeito. Situações que antes te tiravam do eixo já não te controlam. A ferida ainda existe, mas ela não governa mais seus pensamentos. Isso é Deus reconstruindo a estrutura interna, reorganizando emoções, fortalecendo o que foi abalado. E o mais importante é entender que Deus não espera você estar inteiro para começar esse processo. Ele começa enquanto você ainda está sensível. Ele não pede força para restaurar. Ele restaura para que a força volte.
Nada na sua vida está parado. A cura não é promessa distante, ela já está em andamento, mesmo que você ainda esteja aprendendo a reconhecê-la. Em algum momento, é quase inevitável pensar que a dor só serviu para atrasar você, que a ferida te diminuiu, roubou algo importante, quebrou por dentro de um jeito que nunca deveria ter acontecido. Mas existe uma verdade que muda completamente essa leitura. Deus nunca desperdiça sofrimento. Ele não é o autor da ferida, mas é especialista em transformar aquilo que machucou em base sólida para algo mais maduro. A restauração divina não funciona como simples reposição. Ela não devolve apenas o que foi perdido. Ela amplia, fortalece, aprofunda. O lugar que mais doeu não é evitado por Deus. É exatamente onde ele começa a construir. Ele não ignora o impacto, não finge que nada aconteceu. Ele entra na ferida, toca o ponto onde a dor tentou apagar sua identidade e transforma esse espaço em estrutura. É nesse processo que você percebe mudanças internas importantes. Hoje, você enxerga sinais que antes ignorava. Consegue estabelecer limites que antes não existiam. Reconhece ambientes, escolhas e pessoas que não sustentariam quem você está se tornando. A dor te ensinou coisas que a fase fácil nunca ensinaria. E Deus está usando esse aprendizado como alicerce. A ferida não te afastou do seu propósito, ela te reposicionou. Tirou você de lugares que já não combinavam com seu futuro. Desfez versões antigas que não suportariam o que está por vir. Desenvolveu em você uma sensibilidade que só nasce em quem passou por processos profundos. Nada disso é atraso, é preparo. O que parece perda começa a revelar outra função. O que parecia fim começa a se mostrar como transição. A ferida não venceu você, ela foi usada. E quando a restauração se manifestar com clareza, você vai perceber que aquilo que tentou te destruir se tornou o ponto exato onde sua vida ganhou mais solidez. Existe um momento específico no processo em que você ainda não se sente restaurado, mas já não é mais o mesmo de antes. É uma fase silenciosa, interna, onde quase ninguém percebe o que está acontecendo, mas onde tudo começa a se alinhar. Você ainda carrega marcas, mas já não reage do mesmo jeito. Ainda lembra da dor, mas não vive dominado por ela. Esse reposicionamento é sutil. Ele acontece enquanto você segue vivendo, trabalhando, se relacionando, tentando manter a rotina. Por fora, nada parece extraordinário. Por dentro, algo está sendo ajustado. Sua forma de enxergar a vida muda. Suas escolhas começam a ter mais critério. Seu coração aprende a ouvir sinais que antes passavam despercebidos. Muitas vezes, você acha que ainda está parado porque não vê grandes mudanças externas. Mas Deus está reorganizando sua estrutura interna. Está fortalecendo áreas que antes eram frágeis demais para sustentar o que vem pela frente. Ele não apressa o processo porque sabe exatamente o que está preparando. Esse tempo também revela algo importante. A ferida já não tem mais o mesmo controle. Ela pode até existir, mas não define suas decisões. Ela não governa mais seus relacionamentos, seus sonhos, sua fé. Você começa a perceber que não precisa estar completamente curado para seguir. Precisa apenas continuar disponível. É nesse estágio que muita gente desiste, achando que nada está acontecendo. Mas quem permanece descobre algo valioso. O que Deus faz em silêncio costuma sustentar o que ele revela em público. A restauração não está atrasada, ela está sendo fortalecida. Chega um ponto do processo em que algo muda de lugar dentro de você. A ferida ainda existe, a memória ainda está ali, mas ela já não ocupa o centro. Ela deixa de comandar suas reações, suas escolhas e sua forma de se proteger do mundo. Você começa a perceber que não vive mais em função do que doeu. E isso, mesmo sutil, é um sinal poderoso de restauração. Antes, qualquer situação parecida com o que te machucou acionava um alerta imediato. O corpo reagia, o coração se fechava, a mente corria para cenários de defesa. Agora, você percebe que consegue pausar, pensar
escolher. A dor já não decide por você. Ela informa, mas não governa. Essa mudança não acontece de uma vez, mas quando acontece, redefine tudo. Esse é o momento em que muitas pessoas confundem maturidade com frieza, mas não é endurecimento, é equilíbrio. Você não deixou de sentir, apenas aprendeu a sentir sem se perder. Aprendeu a proteger o coração sem trancá-lo. Aprendeu que cuidado não é fuga e que sensibilidade não é fraqueza. Deus trabalha exatamente nesse ponto. Ele não remove a memória da dor, mas retira o poder que ela tinha sobre você. O que antes te paralisava, agora te orienta. O que antes te assustava, agora te ensina. A ferida deixa de ser ameaça e passa a ser referência de crescimento. E é aqui que algo importante acontece. Você começa a se aproximar de coisas que antes evitava. Não por imprudência, mas por confiança. Confiança de que agora existe estrutura suficiente para sustentar o que antes quebrava. A restauração começa a se manifestar não pela ausência de medo, mas pela presença de firmeza. Existe uma fé que nasce da teoria e outra que nasce da vivência. A fé que vem depois da dor é diferente. Ela não é ingênua, não é impulsiva, não é baseada apenas em expectativa. Ela é consciente. Ela sabe que coisas podem falhar, pessoas podem decepcionar, caminhos podem doer, e ainda assim escolhe confiar. Essa fé não nega o passado, ela o integra. Ela entende que Deus esteve presente, inclusive nos momentos em que você achou que estava sozinho. E essa percepção muda completamente a forma como você se relaciona com Ele. Você não se aproxima mais apenas buscando respostas rápidas, mas buscando alinhamento, direção e cuidado real. A ferida, que antes parecia um obstáculo espiritual, passa a se tornar um ponto de conexão. Você ora com mais sinceridade, fala menos por obrigação e mais por verdade. Já não tenta impressionar ninguém, nem a si mesmo. A espiritualidade deixa de ser performance e passa a ser relacionamento. É nesse estágio que você começa a entender algo profundo. Deus nunca esteve distante do processo. Ele apenas estava trabalhando em camadas que você ainda não conseguia enxergar. O tempo de silêncio não foi abandono, foi construção. E o tempo de dor não foi punição, foi preparação. Essa fé mais madura não exige que tudo esteja resolvido para seguir. Ela caminha mesmo com perguntas em aberto. Confia mesmo quando ainda existem marcas. Porque agora você sabe, nenhuma ferida tem autoridade para impedir o que Deus decidiu restaurar. E isso muda completamente a forma como você olha para o futuro. Existe um momento em que você percebe que não está apenas se recuperando, está se reencontrando. Partes de você que pareciam perdidas começam a reaparecer. Não do mesmo jeito de antes, mas com mais consciência. Você já não tenta voltar a quem era, porque entende que aquela versão não sobreviveria ao que você viveu. O que nasce agora é mais alinhado, mais firme, mais real. A dor tentou redefinir sua identidade, tentou convencer você de que era frágil, limitado, incapaz de sustentar coisas profundas. Mas, pouco a pouco, essa narrativa começa a perder força. Você percebe que continua sensível, mas não vulnerável ao ponto de se perder. Continua humano, mas não refém do passado. Continua aberto, mas com estrutura. Essa reconstrução interna muda a forma como você se posiciona no mundo. Você já não aceita menos do que aquilo que respeita quem você se tornou. Já não se força a caber em lugares que não sustentam sua maturidade. Já não negocia valores para evitar conflitos. A restauração começa a aparecer nas escolhas simples, silenciosas, mas firmes. O mais interessante é que essa nova identidade não nasce apesar da ferida, nasce através dela. O que te machucou não te apagou, te refinou. O que tentou te quebrar revelou áreas que precisavam ser fortalecidas. E Deus usou exatamente isso para reconstruir você com mais profundidade e estabilidade. Agora, quando você olha para frente, o futuro já não parece uma ameaça.
Ele pode até ser desconhecido, mas não é assustador, porque você entende que não caminha mais sozinho, nem despreparado. A restauração não te devolveu apenas o que foi perdido. Ela te entregou clareza sobre quem você é. Chega um ponto em que Deus deixa claro que a restauração não é apenas para aliviar sua dor, mas para reposicionar sua vida. O que foi tratado em silêncio agora começa a pedir movimento. Não um avanço impulsivo, mas consciente. Não um retorno ao passado, mas um passo em direção ao que foi preparado. Você começa a perceber convites sutis. Situações que antes te assustariam agora apenas exigem discernimento. Pessoas que antes ativariam defesas agora encontram limites saudáveis. O coração ainda lembra da ferida, mas já não recua automaticamente. Ele avalia, ora, escolhe. Isso é maturidade espiritual em ação. Avançar não significa que tudo esteja completamente resolvido. Significa que você confia mais no processo do que no medo. Confia mais no cuidado de Deus do que nas lembranças da dor. Você entende que a restauração não acontece fora da caminhada, acontece durante ela. Esse chamado também exige uma decisão interna, não usar mais a ferida como justificativa para permanecer parado. O que aconteceu explica sua dor, mas não governa seu destino. Deus não cura você para que fique escondido. Ele cura para que você viva com mais inteireza, presença e verdade. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, deixa isso claro agora. Curta esse conteúdo, se inscreva e ative o sininho para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé e sua caminhada. Esses gestos simples ajudam essa palavra a alcançar mais pessoas que também precisam de restauração. Depois de entender o processo, chega um ponto em que não basta apenas reconhecer a dor. É preciso entregar o controle, não como quem desiste, mas como quem finalmente para de lutar sozinho. A restauração verdadeira começa quando você aceita que não consegue se curar por conta própria, que algumas feridas exigem mais do que força de vontade, exigem cuidado profundo. Esse é o momento em que você se aproxima de Deus sem máscaras, não tentando parecer forte, resolvido ou maduro demais, mas verdadeiro, trazendo o que ainda dói, o que ainda assusta, o que ainda provoca insegurança, sem discursos elaborados, sem tentativas de explicar demais, apenas permitindo ser visto exatamente como está. Entregar não é ignorar a dor, é permitir que ela seja tocada. É parar de fugir dos pontos sensíveis da alma e confiar que Deus não entra para ferir, mas para tratar. Muitas vezes, o que mais impede a cura não é a ferida em si, mas o medo de revisitá-la. E Deus respeita esse tempo, mas Ele também convida ao avanço. Quando você entrega, algo se ajusta internamente. A pressão diminui, a culpa perde força. A necessidade de provar algo para alguém desaparece. Você começa a entender que não precisa ser perfeito para ser cuidado. Precisa apenas estar disponível. E isso muda completamente a relação com o processo. A restauração se aprofunda quando você para de resistir. Quando entende que Deus não reabre feridas para expor, mas para retirar o que ainda intoxica. O tratamento pode ser sensível, às vezes desconfortável, mas sempre conduz à vida. E quem aceita esse cuidado nunca sai igual. Quando você olha para suas feridas hoje, talvez ainda veja marcas, lembranças difíceis, capítulos que custaram mais do que você imaginava suportar. Mas quando Deus olha, Ele vê exatamente o ponto onde decidiu começar algo novo. Aquilo que parecia o fim se revela como início. Aquilo que parecia dano permanente se transforma em fundamento. A dor não teve a palavra final. Ela marcou, mas não definiu. Ela atingiu, mas não anulou. O que você viveu não te diminui, te prepara. O que você perdeu não te esvazia, te direciona. O que doeu não te destrói, te amadurece. A restauração não é um evento distante, ela já está em curso dentro de você. Pouco a pouco, você vai perceber que aquilo que parecia irreversível começou a se reorganizar.
A esperança retorna com mais cautela, mas também com mais verdade. A fé se torna menos impulsiva e mais sólida. A confiança não é mais ingênua, é consciente. E isso sustenta muito mais. A sua história não terminou na ferida. Ela está recomeçando na restauração. Deus não te devolve a vida no estado em que a dor te deixou. Ele reconstrói melhor, mais firme, mais profundo. Ele não apenas remenda, ele refaz. Guarda isso com você. Onde você viu ruptura, Deus viu fundamento. Onde você viu perda, Ele viu preparo. Onde você achou que tudo tinha acabado, Ele decidiu começar. A ferida não venceu. A restauração está em andamento. E o que vem pela frente carrega mais sentido do que tudo o que ficou para trás.